Há 170 anos, a Câmara Municipal de Aracaju surgia como um dos pilares do poder legislativo em Sergipe. De debates acalorados a decisões que moldaram o futuro da cidade, esta casa é testemunha e protagonista da história de Aracaju, sendo também a sua instituição política mais antiga. Do século XIX ao XXI, a Câmara evoluiu, mas a sua missão permanece: representar o povo e legislar em prol do desenvolvimento da cidade. Nesta reportagem especial, vamos mergulhar no passado, entender o presente e vislumbrar o futuro da Câmara de Vereadores de Aracaju. A Câmara Municipal de Aracaju foi fundada em 1855, logo após a criação da cidade. Para resgatar sua história, o historiador Jorge Carvalho escreveu os livros Fontes para a História do Poder Legislativo da cidade de Aracaju e Os Camaristas. Eu destaco que a Câmara é a mais antiga instituição pública em funcionamento na cidade de Aracaju. Destaco uma outra coisa: a Câmara, o regime monárquico, era parlamentarista e a Câmara, os vereadores eram o governo da cidade, era o governo do município. Eram 8 vereadores, né? Eram 8 vereadores, a primeira Câmara foram 8 vereadores, e pelo regime existente, o mais votado era o presidente e automaticamente era o chefe do governo da cidade, né? Como se não existisse executivo na época. No regime parlamentarista, o chefe do executivo é um dos membros do parlamento, né? Então ele era isso. E mais, a Câmara gerenciava todos os aspectos da vida do município. A educação, a saúde, as posturas, né, os mercados, a alimentação, a construção civil, né, a organização do espaço urbano, né, a regulamentação do uso de animais. Aracaju veio para cá e foi criada para ser porto. Então, a atracação de navios era regulamentada pela Câmara, a cobrança de taxas, impostos, enfim, os sepultamentos, enfim, a vida do nascimento à morte era regulada pela Câmara Municipal. Ao longo dos anos, a Câmara Municipal de Aracaju passou por diversas mudanças de papel. A cidade se instala, o governo da província, a sede do governo se instala em Aracaju no dia 17 de março. A Câmara se instala no dia 30 de março. Nesse período, ela funciona até o final do governo monárquico, até o final do Império, e em novembro de 1889, com a proclamação da República, a Câmara tem suas atividades suspensas durante um ano, e quando a República retoma o funcionamento dos parlamentos municipais, eles já não tinham mais os mesmos poderes que tiveram no passado, não é? A nossa Câmara volta a funcionar em 1890, mas já não era o governo da cidade. Havia um intendente que governava a cidade. Mas a Câmara ganha um papel relevante que ela não tinha antes. Ela passa a ser o espaço no qual anualmente o intendente tem a obrigação de prestar contas. É o lugar da prestação de contas. Na era republicana, a Câmara enfrentou diversos tumultos, inclusive a ditadura militar, que ocorreu entre o período de 1964 a 1985. E o Exército imediatamente vai à Câmara atrás desses 2 vereadores, de Agonalto Pacheco e de Manuel Vicente, né? Os 2 já tinham se escondido, né? Não ficaram lá, tiveram informações de que seriam procurados e não ficaram lá esperando, até porque ambos eram ligados ao Partido Comunista, né? E o golpe, como toda ditadura gosta de fazer, é contra os comunistas. Esse fantasma invisível, um inimigo interno que
sempre é o mote recorrente toda vez que se quer matar a democracia, não é? Então, eles se escondem, mas depois tem problemas, são presos. Agonalto, né, entra na clandestinidade, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, termina sendo preso e trocado pelo embaixador Elbrick, aquela leva que um grupo de presos políticos brasileiros foi trocado pelo embaixador que havia sido sequestrado, né, pelos grupos da esquerda armada, e Agonalto vai viver fora do país como exilado, vive em Cuba, passa por outros países, pelo México, passa por países na Europa e volta ao Brasil, volta a Aracaju em 1979 com a lei da anistia, né, e aqui vive, volta a ser militante político, até enquanto teve saúde para isso e até a morte. Após passar por esse período turbulento, com fortalecimento democrático, a Câmara de Vereadores participou da criação da Lei Orgânica do município. Eu tenho 2 vereadores que eu considero bons exemplos de perseguição na Câmara na década de 70, em plena ditadura. No governo Médici, que foram Jackson Barreto e Jonas Amaral, né? Eram 2 vereadores de esquerda, ambos ligados originalmente ao Partido Comunista. Lembremos-nos, o Partido Comunista com a ditadura vai para a ilegalidade, né? E os militantes do Partido Comunista passam a ter o que na época se chamava de dupla militância. Eles eram clandestinamente membros do Partido Comunista e eram publicamente filiados ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que é o partido que fez oposição à ditadura, não é? E Jackson Barreto e Jonas Amaral foram 2 grandes lideranças do movimento de esquerda na luta contra a ditadura, que tiveram assento na Câmara de Vereadores de Aracaju, não é? Então, nesse sentido, por várias vezes eles foram buscados em plena sessão da Câmara pelo Exército. E algumas vezes presidentes da Câmara, como José Carlos Barbosa de Faro e outros, tiveram uma posição de firmeza para não permitir que um vereador fosse sacado de dentro do prédio da Câmara e levado pelo Exército, né? Terminavam fazendo acordo, eles se apresentavam posteriormente, eu no próprio carro, mas a pressão sobre a Câmara de Vereador durante a ditadura foi muito grande, até que nós tivemos na década de 80, no final dos anos 70, a lei da anistia, o país começa a trabalhar, né, pela distensão e a se afastar da ditadura, e na década de 80 você tem a Assembleia Nacional Constituinte e a Câmara de Aracaju se reúne para fazer a lei orgânica do município, sob a presidência de um que foi preso político, que foi perseguido e que chegou a viver no exterior, que foi Marcelo Bonfim. Depois de fazermos esse resgate histórico, outro destaque importante é a presença das mulheres no parlamento aracajuano. Me causou um choque quando eu fiz a pesquisa, e eu atualizei agora, depois vocês me convidaram para fazer essa entrevista, eu atualizei. Em 170 anos, a Câmara teve 467 vereadores, né? Dos 467 vereadores, só 21 foram mulheres, né? Menos de 5% do total, né? E mais ainda, desses 467 vereadores, 73 foram presidentes da Câmara. Do total de 73 presidentes em 170 anos de história, só teve uma mulher que presidiu a Câmara. Ou seja, até hoje foi a vereadora Nazaré Carvalho. A presidência, enquanto mulher, ela teve uma preocupação: a valorização da mulher. Aí nós vamos fazer seminários, nós vamos criar políticas públicas nas comunidades, com horta comunitária, com cooperativas, para que as mulheres tivessem
com a inclusão da mulher na questão do colo do útero, do tratamento do colo do útero, fazendo campanhas mensalmente, levando a mulher aos hospitais para que elas tomassem essa consciência. Várias palestras, vários seminários, vários encontros foram realizados por profissionais da área de saúde, da área de educação. Foi a nossa luta, e não é Nazaré, foi a luta da Câmara como um todo. Eu tive o privilégio de ter até a oposição sempre se somou às nossas questões. Então, veja bem, essa coisa da mulher, ela sempre foi ressaltada. Até aí vem a 901 de novo, porque o grande número de mulheres aprovadas no concurso, que foram nomeadas como funcionárias da Câmara, e cada uma agora tomando o seu papel de funcionária do Poder Legislativo Municipal. Na taquigrafia, na legislativa, na comunicação, enfim, nas comissões, nos cargos comissionados, na diretoria, na chefia de gabinetes, nas secretarias dos vereadores, porque a 901 nos proporcionou a criação dos gabinetes, que o vereador não tinha, nós atendíamos nas calçadas, com um pedacinho de papel na mão, ali na porta do TEBA ou da rodoviária, não tinha uma cadeira para o eleitor subir e sentar, tinha um cubículozinho assim pequenininho, que eram dos dois líderes, o líder do prefeito e o líder da oposição, era uma salinha assim, e para a gente atender uma escadinha assim, difícil de subir, nós atendíamos na calçada da Câmara, ali na rodoviária Luiz Garcia. Então, aí foi criado com a 901, os gabinetes foram criados, criada a estrutura do assessor parlamentar, porque, como você sabe, nós tínhamos vereadores, o vereador representa a comunidade, e nós temos comunidades representadas de diversas formas, da culta, não muito culta, da média, etc., etc., e também a técnica legislativa. Nós tínhamos que estudar a técnica legislativa para poder trabalhar. Aí veio a formação da nossa lei orgânica, o nosso regimento, o aprimoramento no regimento interno, aquilo que já estava obsoleto, conseguimos ir organizando através das comissões, e as mulheres, tanto as funcionárias como as que vinham nos auxiliar, tanto na parte jurídica, com auxílio jurídico, como auxílio técnico-administrativo, teve um peso muito grande. Na verdade, eu acho que foi uma época onde a mulher mandou na Câmara. Não por Nazaré presidente, mas pela estrutura que foi colocada. Todos os vereadores sabiam dessa necessidade. Então vieram as lutas há 40 anos atrás, que são as mesmas de hoje. A sede, quando eu cheguei aqui, era lá na estação rodoviária velha, Luiz Garcia, né? Então, de lá, um prédio pequenininho, acho que eram 17 vereadores. Depois foi conseguida aqui, né, a sessão, né? Aí começou as mudanças. Era máquina de datilografia, era máquina IBM, aí vieram os primeiros computadores, né? Aí veio o presidente, cada presidente botou a Câmara em outro patamar, como está agora na mão do presidente Ricardo Vasconcelos, na gestão dele. Já foi um grande, muito avanço, né? Ele já pegou coisa muito... Então, a Câmara Municipal do Aracaju mudou muito, tudo, muito. E para melhor, Hoje, a Câmara Municipal de Aracaju é composta por 26 vereadores que representam os mais diversos setores da sociedade. A mesa diretora, eleita para o biênio 2025 e 2026, é liderada pelo presidente Ricardo Vasconcelos. A Câmara de Vereadores de Aracaju, ela representa o poder legislativo que decide todos os rumos que a capital do nosso estado vai tomar ao longo dos próximos anos. É aqui onde se aprovam as leis de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, é aqui onde se decide se vamos ter mais impostos ou não, a qualidade de transporte público passa por aqui, educação, saúde, as questões que dizem respeito ao meio ambiente, à construção civil. Por muito tempo quiseram tornar o papel da Câmara, do Poder Legislativo, menor
do que ele representa no papel, constitucionalmente falando. E a gente vem cada vez mais buscando esse protagonismo, buscando realmente cumprir com a nossa missão, cumprir com o nosso papel, de que temos, né, esse dever constitucional de não só fiscalizar, mas também de aprovar leis que mudem as vidas das pessoas, leis que realmente sejam efetivas, leis que de alguma forma elas mudem a nossa realidade, transformem a nossa cidade. Então a gente tem buscado cada vez mais fazer com que isso aqui seja algo mais factível, algo muito mais visto pela população e que a população se reconheça, se veja aqui. E para que as normas aprovadas pela Câmara cheguem de forma clara à população, além de respeitar as regras de tramitação, a Casa conta com a Diretoria Legislativa. Esse órgão é uma espécie de coração do Parlamento e cuida de todas as etapas do processo legislativo. O processo legislativo, ele tem vários caminhos, né? Porque nós temos vários tipos de matérias legislativas. Nós temos o requerimento, a indicação, o projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, projeto de resolução, projeto de decreto legislativo. O projeto de lei, especificamente, ele tem início no protocolo legislativo, depois ele passa por uma série de pesquisa para saber se já tem alguma lei sobre aquele projeto, ou se saber se já tem um outro projeto tramitando naquele sentido. E após toda essa análise, estando tudo ok, o processo ele é encaminhado ao setor de expediente, que é o momento que é lido no plenário e os vereadores tomam conhecimento de que aquela matéria nasceu aqui na Câmara. E aí, depois do expediente, ele é encaminhado à Comissão de Justiça. Todo projeto, obrigatoriamente, vai passar pela Comissão de Justiça e depois ele vai ser encaminhado a uma Comissão de Mérito. Após o encaminhamento à Comissão de Mérito, os pareceres sendo favoráveis, ele volta para a ordem do dia e aí é apreciado em plenário. Além de iniciativas de leis, a sociedade tem outros canais para ter acesso direto ao Poder Legislativo. Um desses canais é a Ouvidoria da Casa. É por ela que o cidadão pode tirar dúvidas, fazer denúncias, elogios ou dar sugestões às atividades administrativas da Câmara. Na ouvidoria a gente vai escutar tanto os cidadãos que estão fora da casa, como os próprios servidores internos da casa, seja comissionados ou efetivos. São demandas que a ouvidoria recebe, seja reclamações, elogios, solicitações, que os cidadãos ou os próprios servidores fazem para a gente encaminha para os setores competentes. Por exemplo, uma pessoa quer saber uma alteração de uma rua, que era a Rua F, teve uma nova denominação que foi feita por uma indicação de algum vereador. Temos um setor aqui da Casa, do Legislativo, que a gente encaminha essa solicitação e a gente vai ficar aguardando a resposta desse setor. Geralmente a gente tem um prazo. Se for uma solicitação pelo ESIC, são 20 dias que a gente tem para poder dar esse retorno para o cidadão. Então a gente encaminha para o setor e informa que a gente tem até 15 dias, geralmente, para não passar dos 20 dias e dar esse retorno para a gente poder informar o cidadão. Ou também pode ser uma reclamação. Na maioria das vezes, por ser a Casa do Povo, muitas demandas são de outros setores, de outros órgãos, como da Prefeitura, uma Secretaria da Saúde. Então, quando a demanda não é de competência da gente, a gente informa os contatos, tanto da Secretaria da Saúde como da Prefeitura, que é onde deveria ser feito a reclamação, a manifestação devida. Então, a gente não faz só, se não é com a gente não nega. A gente informa, não, essa competência não é da Câmara, mas é do órgão tal, e informamos quais seriam os meios de contato que essa pessoa poderia estar entrando em contato com esse órgão. A Câmara tem buscado cada vez mais se aproximar da população, não só utilizando os seus meios de comunicação, mas também abrindo as portas, recebendo a população, recebendo as instituições. A gente tem buscado sempre dialogar com as categorias do município, funcionalismo público como um todo, porque a gente entende que aqui a gente tem que aprovar o que é de interesse da população, da coletividade e que está de acordo com a legalidade. Então, é ouvindo, dialogando, que, na minha opinião, a gente consegue atingir, né, o denominador comum e aquilo que realmente está de acordo com a lei e que vai avançar em algum sentido. Então, a gente tem buscado, né, através dessa postura, também
demonstrar para a sociedade que a gente não tem nada a esconder nos nossos atos. Temos buscado colocar muitas coisas no portal da gente, né, no site da gente. Temos uma TV Câmara hoje com um sinal aberto, que todo mundo pode acompanhar as nossas sessões. A TV ela nasce em canal fechado, em 2016, com então o vereador e presidente Vinícius Porto. Em seguida, a gente traz a TV aberta um ano depois, na gestão de Nitinho Vitale. Então, de lá para cá, a gente só vem ampliando, crescendo, melhorando. Agora, em 2024, na gestão do presidente Ricardo Vasconcelos, a gente ampliou aqui a TV com equipamentos de alta tecnologia, câmeras remotas, trazendo mais qualidade para a imagem, né, som e imagem, para que as pessoas que nos assistem tenham esse acesso. A TV tem um grande papel. Qual é a ideia da TV Câmara, né? Trazer a população para mais perto. As pessoas teriam que estar aqui presentes para assistir. Hoje elas têm esse acesso através de diversos canais. Elas podem assistir ao vivo no nosso canal no YouTube, na nossa TV Câmara, também temos o nosso portal de notícias e lá também as pessoas podem assistir. E agora, né, mais recente, a gente também colocou em nosso canal no Instagram, no CM Aracaju. Então, assim, as pessoas estão mais próximas, elas podem compartilhar o conteúdo que tem aqui, saber o que o vereador fala, opinar também. Então, se tornou um elo muito maior e isso contribui com certeza para o crescimento da Câmara Municipal. A TV é fundamental, porque a população, primeiro que é um sinal aberto, né? Então, se você tiver uma televisão em casa, você não precisa pagar R$1 para acessar. Se você tiver acesso à internet também, hoje com a tecnologia das redes sociais, a gente tem as sessões parlamentares sendo exibidas ao vivo no Instagram e no YouTube. Então a gente consegue, para quem é interessado nos debates políticos, nos debates de políticas públicas, a gente consegue passar isso para a sociedade de uma forma acessível, de uma forma com que as pessoas na sua casa, sem gastar R$1, né, desde que tenham uma televisão e um acesso à internet, consigam acompanhar o trabalho parlamentar. Porque muitas vezes a gente, inclusive nessa casa, aprova leis e essas leis elas precisam ser divulgadas para que elas sejam cumpridas. Então a gente faz esse serviço de divulgar todo o trabalho parlamentar, inclusive leis, títulos e outras coisas que são aprovadas na casa. E a gente tem o trabalho de popularizar isso, né, de tornar popular, de tornar conhecido pela sociedade, para que a sociedade, inclusive, exija, né, dos outros campos políticos, né, do executivo, né, e dos demais campos políticos, para que a sociedade exija que essas leis sejam cumpridas. Em seu processo de modernização, a Câmara investiu em recursos humanos para melhor atender a população. Um desses investimentos foi a realização do concurso público no ano de 2021. Atualmente, a casa conta com mais de 100 servidores concursados. Uma dessas novas servidoras é Renata Ellen. Médica de formação, Renata foi motivada pela mãe a estudar para concurso. Hoje, na Câmara, ela conta como seu trabalho e de seus colegas do setor de saúde ajudam no dia a dia da Casa Legislativa. Quando eu cheguei aqui, que eu vi a realidade, que vi que o setor médico não era estruturado, a primeira coisa que nós fizemos, não só eu, como a equipe de saúde que entrou comigo, foi Jorge, Maiara, nós queríamos estabelecer, na verdade, protocolos. Primeiro, montar o setor. Segundo, estabelecer fluxos e protocolos, para a gente manter a boa ordem do funcionamento do setor, já que funcionava de um jeito não protocolado, não organizado, vamos dizer assim. E a expectativa que eu, quer dizer, na verdade, a expectativa não, o objetivo que eu tenho nesse setor é justamente fazer esse tratamento, quer dizer, na verdade, promover a saúde do trabalhador, fazer o tratamento se houver necessidade e, eventualmente, a reabilitação, para a gente manter a saúde de forma integral desse trabalhador da Câmara Municipal de Aracaju. É um orgulho fazer parte dessa casa, já que é uma casa responsável por fiscalizar o Poder Executivo, por sugerir leis, por melhorar, no geral, a vida do aracajuano. Então, é muito bom contribuir para a saúde desses trabalhadores e para que eles consigam ofertar o que há de melhor em seus serviços. Outro servidor aprovado no concurso de 2021 foi Paulo Siqueira. Ele chegou a ser concursado em empresa pública de telecomunicações, que foi privatizada anos depois. Mesmo assim, Paulo continuou atuando no setor até ser desligado e decidiu voltar a estudar para concurso. Ele se dedicou ao estudo por 3 anos quando foi aprovado na Câmara.
como o principal foco da gente que faz concurso público é a estabilidade e eu queria permanecer em Sergipe, com a minha rescisão eu consegui ficar 3 anos tranquilo estudando, né? Então eu ainda tinha minha esposa que trabalha e eu ainda tinha também dinheiro para me sustentar. Então, e o Poder Legislativo ou Judiciário era meu foco, né? Então, por isso que eu resolvi continuar estudando e focando. No meio do caminho, eu fiz outros 2 concursos, né? Da Prefeitura da Barra dos Coqueiros, eu fiquei na posição 130, do Conselho Regional de Medicina eu fiquei em 65, aí fui evoluindo e o da Câmara eu passei em 18º. E como foi a sensação de tomar posse como servidor efetivo? Aí foi uma alegria muito grande, né? Que foi o prêmio por você ter se esforçado durante quase 3 anos de estudo, né? Com relação ao serviço público, né? Eu que trabalhei 25 anos na iniciativa privada, e a característica é, por mais que você seja um bom profissional, eu recebi todas as promoções possíveis, mas quando chega na hora de reestruturar e reduzir custos, você pode ser bom profissional que for, você vai ser afetado, você corre o risco de perder seu emprego. Então a vantagem do serviço público é justamente esse, para mim, né? A questão da estabilidade. No caso da Câmara, né, eu não conhecia, então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar aqui, né, você imagina que o serviço público ele é precarizado, né? Mas realmente eu me surpreendi, porque eu vim de uma das maiores empresas de telecomunicações da América Latina, então eu imaginava que aqui eu não teria a mesma estrutura. E para minha surpresa, eu vi que é um poder que está muito bem estruturado, tanto fisicamente, estrutura, né, computadores, como também excelentes profissionais, né? Tanto o pessoal que era cargo em comissão, como os novos concursados, assim como eu e você, né, também muito bom. E também já com a visão gerencial, né? Eu sou muito observador e uma das coisas que eu vi aqui é, por exemplo, ela se preocupa com a transparência, né? Tem um dos melhores resultados, foi premiada para isso, a Câmara Municipal de Aracaju. Sustentabilidade, também tem um incrível. E também a equipe de segurança do trabalho, está sempre passando nos setores, vendo como é que está a ergonomia dos servidores, se preocupando com tanto a estrutura física da Câmara quanto com o bem-estar do servidor. Durante sua história, a Câmara realizou alguns concursos públicos. Uma das servidoras públicas mais antigas da casa em atividade é Tereza Andrade, conhecida como Mamãe, por seu carisma e acolhimento com os novos servidores. Uma das coisas que eu disse a vocês que me marcou foi agora, eu fiquei realmente um pouco emocionada, receber vocês e me doar também para ajudar, não só no meu setor, né? Segundo a turma aqui da taquigrafia mesmo, eu escutei um dia uma das meninas dizer, quando a senhora está aqui eu me sinto tão segura, quer dizer que a senhora me passa tanta confiança, então, para mim foi um dos momentos marcantes na minha vida, né? Eu estou me sentindo útil e ajudando a elas que vocês que estão chegando agora. Então, eu escutar dela, quando a senhora está aqui, eu me sinto tão segura, para mim foi um dos momentos muito que marcou a minha vida, aqui dentro da Câmara Municipal de Aracaju. Outra servidora de longa carreira na casa é Lineide Lessa, que desde 2004 integra a diretoria do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de Aracaju, o Sindiplema. E esses vereadores, a gente tem contato quase que diariamente. Diferente se a gente trabalhasse na prefeitura, no governo do estado, porque o governador, o prefeito, ele tem a reserva, o lugar que ele atende. Aqui não. Aqui a gente teve sempre essa abertura, esse canal aberto com os gestores, com os vereadores. Então eles sempre procuravam saber como é que estavam os servidores, sempre se preocuparam em valorizar os servidores, sempre se uniam para beneficiar os servidores, né, em todos os sentidos, não só na questão salarial, mas na questão de eventos, na questão de café da manhã. A gente faz muitas coisas que a gente reúne os servidores para que eles possam se integrar, para que eles possam ter conhecimento, troca de informações. Então, para mim, foi muito vantajoso trabalhar na Câmara, principalmente por essa questão. Porque a gente quer falar com o presidente, a gente marca, a gente fala. A gente quer falar com o vereador, é só aguardar, a gente fala. Se você vê até um problema na sua rua, no local que você mora, você vem aqui perto do vereador, você aprende, né, como é que você ajuda a desenvolver a sua cidade. Porque você pede ao vereador, olha, vereador, a minha rua está assim, assim, a rua do meu vizinho está com problema assim, a praça está abandonada. Então, de uma certa forma, a gente contribui para o melhoramento da cidade. E somos também multiplicadores, né? Porque a gente informa a população de que forma esses políticos trabalham e desenvolvem suas funções aqui na Câmara.
Outro processo de modernização que vem ocorrendo na Câmara de Aracaju é o processo de digitalização dos documentos do arquivo. O setor é responsável pela preservação da história da casa e conta com diversos documentos importantes. A digitalização ela tem a função de facilitar o acesso aos cidadãos, aos que a Câmara produz, porque, de certa forma, fica meio nebulosa o que é que, diretamente, é a função da Câmara Municipal, Poder Legislativo como um todo, né? E que você, deixando esses produtos produzidos pela casa mais fácil à população, querendo ou não, atribui um novo significado e facilita até o próprio trabalho dos parlamentares. Vai melhorar a transparência e facilitar o acesso, que é o principal, né? Nós temos que nos preocupar em fazer a leitura, interpretar essa lei, do que é que ela trata, para que a gente possa... nós chamamos aqui de indexação, mas como nós vamos endereçar os campos de busca para que seja mais fácil ela ser encontrada. Aí nós fazemos a interpretação da lei e nisso preenchemos o que, dentro da nossa concepção, seria de mais fácil acesso e fazemos o upload e que mais para frente vai ser disponibilizada. Hoje esse trabalho de digitalização já existe, já acontece? Já, nós estamos... Assim, nossa meta era que nesse ano ainda uma grande parte das produções legislativas estejam disponibilizadas para a população, através do próprio site da Câmara. O futuro da Câmara passa pela educação e pela tecnologia. A Escola do Legislativo, criada para formar cidadãos mais conscientes, é um exemplo dessa visão de futuro. A escola também é responsável por ações de integração com a sociedade e o parlamento, como ação social para doação de sangue e projetos para alunos de escolas públicas, chamados de Conhecendo o Parlamento. Para Márcio, boas sugestões podem sair desse contato com os jovens de diferentes bairros da cidade. A Câmara também investe em sustentabilidade, com projetos que visam reduzir o impacto ambiental de suas atividades. Para isso, em 2024 foi lançado o Plano de Gestão de Logística Sustentável. Esse é um instrumento de governança e planejamento que facilita o desenvolvimento de ações voltadas ao consumo consciente e sustentabilidade no Parlamento de Aracaju. O objetivo é contribuir com o desenvolvimento sustentável do município. Atualmente, alguns servidores integram uma comissão que fica responsável pelo monitoramento dos resultados. Uma delas é Givanilde dos Santos. A partir do Plano de Logística Sustentável, nós elegemos algumas prioridades. Então, o plano ele observa a questão um dos temas, dos eixos, é a qualidade de vida, a educação para a sustentabilidade, a gestão de recursos sólidos, bem como a racionalização do uso da água encanada, da energia elétrica e de outros materiais. Aqui a gente foca na questão dos copos descartáveis e no papel, no consumo do papel. Todos esses itens eles estão ligados diretamente aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 da ONU. Então, nós focamos em 5 eixos e estamos vendo alguns resultados. O plano ele foi publicado em abril de 2024, né, após o trabalho da comissão, e já estamos vendo alguns bons resultados. A Câmara também tem planos para o futuro, e um dos principais envolve a criação de uma nova sede. Eu acho que a Câmara tem tudo para crescer bastante nesses próximos anos. Nós temos um planejamento, né, para a construção da nova sede, já está em processo licitatório o projeto. A gente entende que é preciso cada vez mais a Câmara sair dos seus limites e ir mais para as comunidades, ouvindo a população de verdade, né? Não é apenas a gente ter aquela conversa rápida, como a gente tem às vezes, é parar, realmente ver as dificuldades do dia a dia. Nós temos um cronograma de fiscalização, nós temos, né, a nossa rotina diária de vereador, mas tem coisas que só indo em loco para experimentar.
Então a gente quer que os vereadores, né, os nossos mandatos, se aproximem mais, vão mais para as ruas. Nós vamos trabalhar ainda a restauração da carreira dos servidores concursados. Nós também buscamos cada vez mais, né, ajudar o executivo naquilo que a gente entende, né, que dá para avançar. Óbvio que a gente sabe que não pode estar se metendo em muitas coisas, mas a gente busca esse diálogo para a várias mãos a gente acertar. Independentemente de um poder ou de outro, o objetivo é comum. Nós temos que aqui trabalhar para resolver os problemas de Aracaju, para fazer com que a nossa cidade ela avance, se desenvolva, que ela realmente seja uma cidade que todos percebam a qualidade de vida. Enquanto a Câmara se prepara para os novos tempos, ela segue firme em sua missão de representar a sociedade aracajuana e buscar um futuro que seja melhor para a população. A Câmara nasceu para atender às necessidades da nossa cidade e segue como um alicerce da nossa democracia e cidadania. 170 anos já avançou bastante. Tenho certeza que a filosofia de trabalho, a estrutura física, o seu corpo de funcionários cresceu, mudou. E a gente espera que nos próximos anos, nas próximas décadas, né, a mentalidade, o perfil dos representantes do povo que aqui venham a passar, eles realmente representem o interesse da coletividade. Representem aquilo que há de melhor na política, que é a lealdade, os bons princípios, que a gente possa cada vez mais nos mantermos firmes naquilo que a gente acredita, para aquilo que a gente veio, porque a política ela tem os seus caminhos de sedução. Mas independentemente do agrupamento político, independentemente dos seus líderes, nós temos que saber que temos que ter lealdade com o povo, para com o povo. Então a gente vai, né, torcer, vai deixar um legado, tentar deixar um legado, para que as próximas gerações de vereadores e servidores compreendam que a gente tem que aqui sempre estar firme, que a gente não pode tergiversar, que aqui a gente não pode jamais colocar os interesses da sociedade em segundo plano. Então, trabalhando dessa forma, entendendo que este poder é forte, tem que ser independente, tem que cada vez mais estar atento aos clamores sociais, eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores vai prestar um grande serviço à sociedade e o povo de Aracaju vai colher bons frutos. E eu espero, viu, presidente Ricardo Vasconcelos, que o senhor me recontrate de novo, que eu quero estar na nova sede. Na inauguração, tá, trabalhando e fazendo o registro desta ata importante.